Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E eu vou dizer por quê, mesmo que de forma resumida. Mas antes que eu comece a falar, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, nos ajude a alavancar nessa plataforma. Sininho de notificações, para que o YouTube esteja lembrando você dos novos vídeos postados. Seu like ou dislike no rodapé, o que você achou do assunto, sobre o assunto. Já que neste canal eu já tenho aí aproximadamente 400 vídeos pronto para vocês, tá? Então agora, mesmo que de forma resumida, eu já tenho esse assunto no canal. Se você se inscrever e entrar, você vai achar muita coisa a respeito desse assunto que eu vou falar agora, mesmo que de forma resumida. Bora comigo então? Dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens significa que a presença de Deus, o próprio Deus, não está confinado num lugar especial. Ok? Isso é mais uma prova que o nosso Deus, ele é maior que todas essas coisas, tá bom? E ele não habita mesmo, porque não cabe, não é possível, né? Pensando dessa forma. Vamos lá. Deus é onipresente, isso quer dizer, qualquer lugar ele está. E quando invocamos o seu nome, ali ele responde. Não há necessidade de um lugar especial, como no Velho Testamento. Vivemos um Novo Testamento. Então não há mais necessidade de vivermos a lei judaica, tá? Então vamos lá comigo. Então Deus não está preso a um lugar específico. Portanto, dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens é simplesmente falar da grandeza do próprio Deus, já que ele está em todo lugar, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, tá? Então ele não pertence a uma religião, ele não pertence a uma denominação, tá? Ele não é de igreja nenhuma, ok? Vamos lá. Muitas pessoas dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, com a intenção de condenar a prática da comunidade cristã em se reunir em alguns lugares físicos para cultuar a Deus. Não, ninguém realmente é contra, ninguém está proibindo. Aqui é só esclarecendo que o meu subtítulo diz que Deus não habita, não mora, não é casa de Deus. Aquele lugar que tem uma placazinha em cima, um prédio feito de tijolos, tá? Então, casa de Deus é no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus, ele é adorado, ele é servido, cultuado através de nossas atitudes, da nossa própria vida, do nosso dia a dia, tá certo? Daquilo que fazemos, que pensamos. Tranquilo? Então vamos lá. Então esse tipo de interpretação está completamente errado se você dizer ou se você falar que indo em algum lugar, determinado lugar específico, Deus não possa operar, Deus não possa falar. Não, de forma alguma não é essa a intenção. Mas dizer que o templo de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo. Bora lá comigo? Quais os versículos que dizem que Deus não habita em templos feitos por mão de homens? Bom, já que eu disse no subtítulo dessa forma, então agora eu preciso mostrar com base nas Escrituras por que eu disse e afirmei. Então vamos lá. No livro de Atos dos Apóstolos, só lembrando que a igreja do Senhor Jesus, ela começou em Atos dos Apóstolos, Atos 2. Em Atos 2 dos Apóstolos, ali começou a igreja cristã, aquela que foi tocada pelo Espírito Santo, onde os irmãos estavam reunidos e foram cheios da sua presença, foram batizados, selados para a salvação, ok? Vamos lá. Então no livro de Atos dos Apóstolos estão dois versículos onde podemos ler exatamente que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Primeiro foi o diácono Estevão. Você já leu sobre essa nota, sobre esse assunto, sobre o apedrejamento do diácono Estevão, ou simplesmente Estevão? Vamos lá, rapidamente para você entender. Por que ele foi
apedrejado até a morte. Quem fez essa declaração durante o sermão e culminou-se em sua morte foi o próprio Estevão. Então, por isso, o que eu citei, o que eu estou citando, foi por causa de Estevão. Estevão estava ali pregando, ensinando os irmãos, os gentios, os gregos ali, o judeu, né? E ele foi apedrejado. Vamos lá. Entretanto, olha o que ele diz: entretanto, no entanto, porém, Deus não habita, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos de homens. Imagine falar isso para um judeu na época da lei, tá certo? Atos 7:48, você pode confirmar isso na íntegra, tá bom? Aí na sua Bíblia. Durante a morte de Estevão por apedrejamento, após dizer essas palavras, Paulo de Tarso, Paulo que era Tarso, depois se transformou em Paulo porque era Tarso, ok? Porque era Paulo de Tarso, que morava na cidade de Tarso. Por isso ele tinha esse nome e sobrenome, era conhecido dessa forma. Ele estava presente no apedrejamento de Estevão, tá bom? Então, curiosamente, mais tarde, após Paulo ter tido um encontro com Deus e ter havido ali uma mudança de vida, foi tocado por Deus e foi convertido ao Senhor. Então, nós vemos aí a declaração semelhante. Ele disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, preste atenção, com as mesmas palavras, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17:24. Está me entendendo aí? Está pegando por que Estevão foi apedrejado? Por que Paulo confirma as palavras de Pedro, mesmo que na época em que foi apedrejado, ele assistiu tudo de camarote? Vamos lá. Mas as declarações de Estevão e Paulo estão fundamentadas num princípio bíblico, amplamente enfatizado em todas as escrituras sagradas, tá certo? Em todas as epístolas, em todas as cartas, tá bom? Nós temos que saber o que é Velho Testamento e o que é Novo Testamento, o que é do judeu e o que é do gentil convertido, tá bom? É porque infelizmente isso não é ensinado. Os líderes têm preguiça ou não sei o que é que os impede de ensinar o povo. Vamos lá. Então, Estevão, por exemplo, fundamenta a sua declaração numa profecia de Isaías. Então, o que Paulo dizem e afirmam está dentro de uma profecia do Velho Testamento, que é Isaías, um dos profetas maiores. A profecia diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? É indagação, é pergunta. Isaías 66:1, 1 Reis 8:27. Volto a repetir, Isaías 66:1, você pode ler de carreirinha, e 1 Reis 8:27, tá? É texto no contexto. Então bora. Por que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? É indagação, volto a dizer. Toda vez que eu estiver repetindo isso, é porque eu estou trazendo um esclarecimento, tá? Quando olhamos para a grandiosidade de Deus, à luz da sua revelação nas Escrituras, podemos entender por que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não há um lugar sequer neste universo que pode conter o Criador e todas as suas coisas, e toda a sua plenitude, e toda a sua graça. Mas durante o Antigo Testamento, o próprio Deus ordenou que os israelitas construíssem um santuário, mas isso no Velho Testamento, fique bem claro, tá? Então vamos lá. O objetivo era que sua presença, o objetivo maior, é que sua presença pudesse habitar no meio deles. A sua teofania, a sua presença habitasse no meio deles. Aonde está isso? Êxodo 25:8. Êxodo 25:8. Inclusive, dentro do tabernáculo havia um lugar chamado Santo dos Santos. Ali ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que foi feita com o povo judeu. Não é com o gentil. Você pode perceber que já havia uma diferença entre judeu e gentil.
O que é para um, o que é para o outro, é para o outro, ok? Então tá, então essa representação máxima da presença ou da teofania de Deus havia sim no meio do seu povo como uma forma de aliança, contato, porque o Espírito Santo não estava ainda nos crentes do Velho Testamento. O Espírito Santo estava sobre o profeta, rei e sacerdote. Foi só depois de Atos 2 em diante é que o Espírito Santo de vez selou os crentes até o dia de hoje e até mesmo quando subir a igreja no arrebatamento, ok? Tranquilo até aqui? São assuntos que eu não vou entrar, arrebatamento, fim dos tempos e tal, porque já existe esse assunto no canal. Mas o próprio Salomão havia compreendido que Deus era tão grandioso que ele jamais poderia ser colocado dentro de um templo que fosse construído, não importa o tamanho, tá? Nem mesmo o céu o conteria. Frequentemente é apresentado nas Escrituras como sendo morada de Deus, como sendo capaz de contê-lo. Nem mesmo isso, tá? Com base nisso, Salomão declarou: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Seria possível? Nesse sentido, tá? Para você entender, é tão grande, é tão majestoso, é tão grandioso, que seria possível, caberia Deus, pois, na terra? Tá? Eis que os céus é até o céu dos céus, e não tem poder, não podem conter, quanto menos esta casa que eu edificarei. Tá? Quanto menos esse grande prédio, esse grande edifício. Isso aqui não é possível que Deus, que caiba Deus aqui. Até mesmo Salomão, tá? Então, segundo a Crônicas 6:18. Então devemos entender que o templo no Antigo Testamento é um lugar onde o nome de Deus habitava, ou seja, onde Deus se manifestava com a sua presença, teofania, de uma forma especial. Contudo, não podemos perder de vista a verdade de que Deus transcende toda a criação. Ok? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O erro do judeu, ou o erro dos judeus. Por quê? Porque eles pensam assim ainda está na lei. E a igreja do Senhor Jesus acabou trazendo isso, né, para nós, através de Constantino. Uma hora você dá uma olhadinha, eu ainda preciso fazer um outro vídeo falando sobre Constantino. Constantino legalizou os templos, legalizou essa parte administrativa, né, o CNPJ, estão entendendo, né? Papa, arcebispo, bispo, padre, essa hierarquia. Mas é assunto para outro vídeo, eu já tenho alguma coisa no canal, mas vou estar voltando a falar um pouco mais sobre Constantino, tá bom? Mas para outro momento. Então vamos lá. Isso explica o desespero de muitos deles quando o templo foi destruído durante o cativeiro babilônico, nos anos 70 depois de Cristo. No Salmo 137, lemos sobre como eles se lamentavam por Jerusalém e pelo templo, mas não se lamentavam de arrependimento por conta do pecado. Os líderes judeus que mataram a Jesus, que levaram ele para a cruz. A grosso modo, é isso. Tá bom, meu querido? Então eu queria deixar isso para você, que você pudesse ter esse entendimento também. Tá? Era só para trazer uma ideia e um entendimento. Velho Testamento é uma coisa, Novo Testamento é outra. Judeu é uma coisa, Igreja Gentílica é outra, tá bom? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo. Shalom, Shalom Adonai.